Bom, hoje é dia 26 de agosto e hoje saiu uma das banlists mais impactantes dos últimos tempos, porque ela tem um impacto bem grande em 3 formatos, 4, né, se a gente for contar o Vintage também, e determina muita coisa para eventos importantes, né? O Pioneer vai começar os regionais daqui a um mês, o Modern tem uma temporada de classificatórios até o final do ano. O Legacy no Brasil tem várias ligas importantes também. O Vintage tem normalmente uma presença muito boa online, tá? E nesse vídeo eu vou ler esse anúncio inteiro, né? Pra quem não sabe, não é só cartas estão banidas, né? Tem justificativas. E vamos discutir um pouco como é que ficam esses metagames, né? A primeira impressão e tal, do que a gente pode esperar para esses metas, né? Lembrando que também, assim, tanto o Pioneer quanto o Modern quanto o Legacy são formatos de CLM, então a galera às vezes está jogando na loja e tal, então tem um impacto direto. Bom, Standard sem mudanças, até aí zero novidade. O Standard está num momento muito bom, tem muito deck que é uma possibilidade. Inclusive a gente teve showcase no último fim de semana e foi um ambiente bem aberto, depois eu devo gravar sobre. Mas eu não espero nada. E, de novo, né, quando a gente vê os outros anúncios de ban, eles já tinham falado, olha, T2 é um formato que a gente quer falar sobre ban no máximo uma vez no ano, que é antes da rotação, e, né, pra ver como é que tava. Eles já tinham falado, olha, a gente acha que o ramp tá muito bom, a gente acha que o convoco tá muito bom, porém achamos que o ambiente leva. E assim, por mais que Convoke tenha ganho Showcase, não é um deck exatamente dominante, é um bom deck, mas aí tudo bem. Ramp caiu, inclusive, de resultado, então zero novidades. Vamos até ler um pouco aqui a justificativa. Eu vou ficar fazendo esses pulinhos, tá? Lembrando, esse link vai estar na descrição do vídeo. Tá, que aparentemente eles têm uma geral sobre o... Nossa, o próximo banlist é em 16 de dezembro. Cara, eu vou ler primeiro a do T2, só porque eu já tinha feito o link, tá? Mas depois eu vou ler isso aqui. Vamos lá, Standard. Falando de Standard. Nós experimentamos a primeira rotação depois de 3 anos do Standard. E as coisas parecem muito animadoras. E eu concordo. Né? Lembrando que assim, a Wizards está com várias políticas para revitalizar o Standard IRL. Né? Então, desde da mudança de rotação, anunciar muitos eventos. Então, o Story Championship é obrigatoriamente T2, tá? É muito comum a confusão de, mas não pode ser draft? Não. Só T2. Mas na minha loja foi draft. Paciência, cara. Aí também pessoas não podem vender um Armani por R$5. E cai do caminhão, né? Mas é uma série de medidas, né? Tem os GPs, ele vai ter uma temporada T2 também deles, etc, etc, etc. Então, assim, eles estão fazendo várias políticas porque eles querem que o T2 volte a ficar muito forte RL. Em alguns lugares funciona, em outros não tanto. Mas é um outro assunto. Muitos dos objetivos, né, dos planos para o novo T2 foram alcançados. Ok. Nós queremos que os jogadores sejam capazes de jogar com os decks por mais tempo, ok? A gente quer que os novos sets adicionem conteúdo a decks que já existem e também criem novas estratégias. Até aqui, água, 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 água. O fato que nós só consideramos bans do T2 uma vez por ano tem dado para as pessoas mais confiança para, né, manter as suas coleções seguras e ficar com a maioria das suas cartas. Isso é muito importante realmente, assim. Você virar para os jogadores e falar, a gente vai falar de ban uma vez por ano, ao menos que apareça algo muito bizarro, né? Eles dão sempre o exemplo do Felidar Guardian, que era um combo, tal, com Saíli. Ao menos que apareça algo assim, a gente não quer falar de T2 mais de uma vez. Beleza. O lançamento de Bloomburrow, né, aqui em cima da rotação, e fez cair 4 sets, adicionaram várias cartas para os arquétipos, marca o arquétipo mid-range, agro e control, tem muita representação, concordo.
tem vários representantes. A gente não tem necessariamente na primeira prateleira ou mesmo na segunda um combo, mas tudo bem. Enquanto a gente não vai falar de tudo que está acontecendo no T2 nesse ponto, a gente quer falar de algumas coisas. Quando eles falam de algumas coisas, aqui a gente dá aquela lidinha, né, pensando um pouco. Eles não dão exemplos à toa. Tá? Então, às vezes, são coisas que eles acham que é interessante discutir. No ano passado, né, as estratégias de domain tiveram vantagens por conta dos triomas de Nova Capena. E a estratégia sobreviveu à perda desses terrenos com a Fable Passage e o Surveillance. Além, né, de ter tirado o Stomper e colocado o Ripped Harvest. Né, os jogadores estão jogando de Domain com alguns updates. Lembrando, Domain era um dos decks que eles falaram que eles pensaram até em falar sobre Buzz quando eles foram falar na última data sobre Standard, né, que foi antes da rotação. Né, em outras abordagens, né, a gente tem que a galera jogando de Rakdos e Lagartos. Um novo tipo de estratégia, né, baseado num tipo de criatura. Novas cartas de Boom Burrow. E, né, foi um deck que ganhou Gav, Index e tal. O deck... Então, tipo, ele usa todas as estratégias dos lagartos e tal. Então, eles estão querendo dar exemplos, tipo, extremos, assim, tipo... Eles estão querendo mostrar, olha, a gente tem um deck que já existia e continua bom, e um deck completamente novo, que é para exemplificar ali o rolê deles, né? Então, eles escolheram bem a dedo esses exemplos para falar isso, ó. Que é o que eles quiseram falar. A gente entende que coisas foram adicionadas a decks que já existem e novas estratégias estão funcionando, então a gente acha que o T2 está dando muito certo. Beleza. Enquanto o T2 tá bom, outros formatos não estão travando, né, struggling. E a gente vai falar um pouco dos problemas dele. Mas eu quero ler isso aqui, cara. Porque, assim, falar dessa banlist só em 16 de dezembro me surpreende muito. Tá? Porque tem os regionais ali no meio. Então, eles estão falando assim... Temporada de regionais e temporada de classificatórios, a gente vai respeitar. Não vai ter update lá. Então é isso. Ó, a gente está no dia 26 de agosto. Praticamente por 4 meses é isso aqui. Lembrando que tem Duskmoor, que vai sair, e que é daqui um mês. E daqui... e dia 15 de novembro sai Foundations. Então... importante. Hoje, aqui, ó. Então, interessante esse começo. Eles falaram que, né, eles vão falar sobre um problema que é do time da banlist. Eu concordo, porque acontece. No começo do mês, um pouco antes de começar a temporada de regionais, muita gente falou, tem que banir Nadu, tem que banir Nadu, tem que banir Nadu. Eu concordo. Tinha que banir Nadu, tipo, pós-Pro Tour. E mais do que isso, para mim os bans de um formato que vai ter no regional, que vai ter nos classificatórios, tem que vir antes dos classificatórios acontecerem. Para ninguém correr o risco de montar um deck que vá ser banido. Nadu era uma carta, né, cantada, mas podia não ser. Por exemplo, Grife pega. Grife pega legal. Pessoas montaram Esper, pessoas montaram Live End, e provavelmente esperando falar, depois do ban de Nadu eu vou jogar. Nesse sentido, a data atual foi muito errada. Ela tinha que ter acontecido no começo do mês. Então aqui, ó, o lugar atual da banlist, né, começando na segunda-feira dos previews de Duskmoor, né, que é a data atual da banlist. O objetivo é que dê para avaliar, né, como é que uma edição foi. No entanto, esse time ele não levou em conta eventos, né, dos regionais
dos classificatórios e Pro Tour. Concordo. Aqui eu acho que entra uma questão um pouco mais sobre competitivo. E aqui eu vou ser um pouco do babaca do competitivo. Vou vestir essa skin. Ban importa pra competição. Aqui é uma frase polêmica da minha parte. Bans importam se pessoas estão competindo. Então bans tem que pensar em eventos. Eu entendo eles fazerem pensando em edições, etc e tal, mas bans tem que ser sobre eventos. Então, pra mim, todas as datas de ban tem que ser pensadas pensando em eventos. Então, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo, evento. Pra mim, não, mas vai ter um lançamento de uma edição, pra mim isso é completamente irrelevante. Tem que ser pensado sempre em eventos. A data da banlist era pra ter sido no começo do mês, que era antes de começar os regionais. Como aconteceu, por exemplo, o Inota. O Inota foi banida antes dos regionais começarem. Desculpa, dos classificatórios começarem. Tô toda hora confundindo. Mas assim, não tem que ser data de edição, tem que ser data de evento. Tá? É ali que importa o que é banido e o que não é banido. Tá? Esses grandes eventos. E Griff era pra ter sido banido há muito tempo, mas tudo bem. Esses anúncios, né, de banlist no meio de temporada competitiva, ou esse que foi, né, colado no Pro Tour, realmente foi horrível. Pode ter alguma coisa a ver com os próximos novos GPs? Não. Assim, da minha experiência de quando a gente tinha ban GP, que eu não sei como é que vai ser agora, né? Mas os bans de GP... Deixa eu ver como é que eu vou explicar bem. A temporada de GP era muito ligada à temporada de PPTQ. Então eu espero que eles sejam ligados da mesma maneira. Então a gente tende a ter eventos grandes naqueles formatos. Então se você seguir o calendário dos PPTQs e regionais, você já meio que cobre esses novos GPs automaticamente. Mas é uma boa pergunta. Mas assim, a última data de banlist grudada no Pro Tour foi horrível. E essa agora também foi horrível. Tipo, os times estão sendo muito ruins, porque estão sendo baseadas em edições. A última foi pensada em MH3. Essa agora, pensada em Bloomburrow. Não tinha que ter sido pensado dessa maneira. Eles estão falando, né? Isso pode dificultar para o jogador para ter confiança na seleção de decks, etc. Exato. Quem comprou o Living End falando, pô, o ban vai ser no Nadu, eu tô safe, ó, tá raqueta, irmão. Bem complicado essa parte. Tá claro que o time da banlist do dia 24 de junho não foi bom. Eles falaram mas eu vou falar não foi bom. Tanto que a gente teve que avisar a galera do Pro Tour que não ia afetar o Pro Tour. Exato, foi horrível. Eles tiveram que fazer basicamente uma errata numa banlist. Eles tiveram que avisar a galera, não vai afetar o Modern, tá? Foi muito ruim essa data, foi realmente muito ruim. Essa data podia ter sido jogada mais pra frente. Por exemplo, pós-Pro Tour. Falado sobre Modern nessa banlist. Ou pelo menos ter banido coisa do Legacy. E, por exemplo, deixar pra do Pioneer ser agora. Sabe, foi bem mal planejada essa data. Movendo pra frente, a gente vai fazer a lista de banidas ficar mais alinhada com as temporadas de regionais e classificatórios. Da hora, que bom. Isso vai nos permitir fazer alguns ajustes no metagame que a gente espera. Que é o ideal, né, Wizards? Convenhamos, né, gente? De novo, banlist é sobre evento. Tá? É que assim, pra quem não acha a minha fala problemática, eu entendo que é possível extrapolar ela falando que assim... então pra quem joga casual, banlist não é importante? É basicamente isso que eu tô falando. A maneira que pessoas assim gastam é diferente do cara do competitivo. E eu tô querendo dizer que banlist afeta esse cara do competitivo mais do que o cara que tá jogando com as cartas em casa.
como eu disse, é a skin do jogador competitivo escroto. Nosso plano é usar o RC e o RCQ, o que inclui o Pro Tour também, para ter informações para observar a evolução de como o formato absorve. O que significa menos banlists. Isso é bom. Isso é bom. Menos banlists são bons. Banlist é sempre um momento tenso. E eles estavam meio que fazendo várias, né? Então, por conta que estava muito ligado às edições. Tudo bem que são as edições principais, né? Não é necessariamente toda vez que sai um Secret Lair. Mas pode gerar uma confusão. Então é bom. Então a próxima banlist é de 16 de dezembro. Ele fala, né? E eles não vão mudar a filosofia. Dito tudo isso, eles não vão mudar a filosofia de bans do Standard, porque era uma vez por ano, tal, etc. Então, assim. É bom eles reconhecerem que as datas não estavam sendo felizes, né? Então eles citam do dia 24, foi uma data muito infeliz, estava colada num Pro Tour. Foi tipo, segunda-feira da semana do Pro Tour. E aí eles tiveram que avisar que não ia afetar o Modern e tal. Foi horrível essa data. Respeitar regionais e qualifiers eu sou muito a favor. Eu entendo que isso gera períodos maiores do que não seria um ambiente bom quando o ambiente não for bom. Isso gera mais pressão nas banlists que a gente já tenha. Então, tipo, por exemplo, a banlist atual. A gente sabe que Monogreen, Fênix, Acro Sacrifice, Lotus vão ficar aí muito felizes até dezembro. E é isso aí, querendo ou não. Mas passa mais confiança. O problema do ban sempre é... Lembrei que tem que tomar remédio. O problema do ban sempre é como você perde a confiança do jogador. Inclusive era uma das grandes críticas a bans no T2. Porque, é um formato com rotação. Se vocês vão começar a meter ban, vai ser foda. Então eles estão tentando... É um anúncio bom quando a gente pensa que ele tá tentando passar mais confiança. Ele é ruim porque ele tem que acontecer. Não teve ban no Alckmin. Na verdade, as mudanças do Alckmin já foram à janela. Então, provavelmente, você tem que ler o último anúncio que eles fizeram sobre isso. Caetano, não fala isso, cara. Mas interessante essa fala, interessante a justificativa. Então, dia 16 de dezembro, quando a galera perguntar a próxima banlist, dia 16 de dezembro do ano da graça de 2024. Então, você vai estar comprando peru e a gente vai estar falando de banlist. Bom, vamos falar dos outros formatos. Pioneer. Amália foi banido, Sorin foi banido. Antes de ler a justificativa deles. Me surpreende a Amália ter sido banido. Não pelo deck, pela carta. Porque eles já tinham falado mais de uma vez que eles preferem nerfar decks Tier God, né, Tier 0, do que quebrar eles completamente. Com a Amália você quebra o deck. A Amália, em tese, consegue jogar nos decks Groselha, BW Anjos da vida, mas você realmente faz a estratégia deixar de existir no formato. Então, nesse sentido, me surpreendeu. Eu achava que, sei lá, o Walker ia ser banido. Mas beleza. Sorin ser banido não me surpreende, porque os números de quão presente o Hack do Stava eram muito bons. Apesar de que o win rate não era tão impressionante assim. Mas era um deck, tipo, tava chegando em 40%. Então, zero novidade. Banir Sorin abre opções pro design, porque se Rasgavé fosse banido, toda hora que saísse um vampiro de custo alto, Sorin podia jogar. Rudal, o vampiro é 17 manas, 1/1. Quando ele entra, você dá 3 twist carpado e ganha uma medalha olímpica. Vai jogar por causa do Sorin. Então Sorin resolve isso. Esse é os meus sentes lendo, né, essa banlist, né? Fênix por mim tinha que ser banido também no Cruise, mas continua. Ictus tinha que ser banido, continua. Lotus também continua.
Fênix, obviamente, num primeiro momento é o deck que mais ganha com tudo isso. Eu quero ver se eles vão citar nas justificativas. Sacrifice é um deck que volta a jogar. Acrus Mid vai ter que voltar para sua forma original, o que é complicado nesse metagame com Sacrifice, com Fênix, Monogreen. Esses são decks tipo importantes. Assim, a Malha sair libera N agros, então White Winnie pode ficar popular de novo. Griselfang pode ficar bom de novo também. Mas ao mesmo tempo, são alguns decks que não gostam necessariamente de jogar contra a Fênix. Vamos para as justificativas do Pioneer. Então, nos últimos meses, a gente viu os dados, né, com uma temporada inteira de classificatórias do Pioneer. Lembrando que os regionais começam daqui a um mês. Além dos eventos do Magic Online. E o formato tem dois decks, né, principais, que são Vampiros e Amália. Ok. Tem algum deck que morre com as mudanças do meta? Além dos óbvios, né? É uma boa pergunta essa. Alguém que aproveitava muito esse meta, né? Acho que não. Talvez o Gru deixe de ser Gru, porque você não precisa tanto de Pick or Poison, mas Druida é muito bom. Acho que Pick or Poison é a carta que fica triste, né? Pick or Poison realmente gostava desse metagame. Mas eu ainda vejo motivos para jogar de Gru, mas é claro que, por exemplo, se o meta ficar agressivo, você pode jogar de Boros ou só de Mono Red. Mas é uma boa pergunta. Desde da vitória do Pro Tour com Seth Manfield em fevereiro, o Hack dos Vampiros tem crescendo sua força no metagame Pioneer. E ele tem, né, ficando cada vez mais forte, se tornando cada vez mais problemático. A jogada marcante dele é fazer Sorin em turno 3 com Rasgavéia. E muitos decks param para isso. Concordo. Uma remoção tradicional precisa do backup de uma criatura para ser sacrificada só para dar alvo. E você ainda vai ter um Sorin na mesa, além de que você perdeu 2 cartas e alguma vida. Enquanto eles ganharam vida. O que é uma troca difícil de voltar. Acho que é mais pelo card advantage. E isso se a sua presença de mesa não foi respondido por capturar pensamento e Fatal Push nos seus 2 primeiros turnos. Então eles estão falando, né? Pô, a gente acha a jogada muito forte. E boas. Mono Black fica fraco? Fica. O Mono Black não gosta de ver muitos agros, não. Aí eles falam de questão de metagame. Claramente, Hack dos Vampiros vai voltar para uma lista mais tradicional de Hack dos Mid-Range. E a gente acredita que remover uma pressão de turno 3 vai ser melhor para outras estratégias do metagame. Normal. E tudo certo. Enquanto Sorin existiu no Pioneer por muitos anos sem causar nenhum problema, a gente viu o lançamento de um vampiro muito forte que foi para frente do metagame. Considerando como parte de um combo de 2 cartas, nossa consideração é de como essas 2 cartas são um problema com outras cartas de um metagame futuro. Pegar a carta print uma coisa. Estou falando o que eu falei, tipo, enquanto que coisas pesadas, tipo, normalmente são tranquilas de lançar, quando Sorin existir, não, então por isso Sorin foi banido. E como ele falou, como a gente falou na banlist passada, a gente tava já com o olho no Amália. Decks baseados em criatura são algo que a gente acredita ser muito bom pro metagame, mas ele causou problemas demais. Ele tá aqui explicando o deck, né? Enquanto a Amália com o Walker faz vários triggers, né? Cria um monte de trigger, a Amália fica com 20 de poder, limpa a mesa.
E aqui eles falam da questão do empate do Amalia, né? Que, pô, é uma coisa que a Wizards pega muito no pé. Toda vez que eles falam de Amalia, eles falam dessa questão do empate. Claramente isso incomoda muito eles. E, né, falando que isso não é uma experiência que a gente quer no formato. E isso passou pela galera testando Lost Caverns of Ixalan. No geral, tirando edições como Modern Horizons, edições eles já falaram isso mais de uma vez. Edições não são pensadas para formatos não T2, então não é exatamente surpresa esse tipo de... Eles assumirem isso, falaram, a gente não tava trabalhando com isso. Lembrando que esse deck surgiu meio como meme, né? Ele demorou um pouco pra chegar nessa lista do jeito que ele é. Quando é o próximo Challenge Pioneer? Hoje às 6 da tarde. E eles falando, né? Além desse problema dos empates, é um deck muito resiliente. Ainda mais com o Return to the Ranks, especialista de resgate, Shard, Company, e essa combinação tal fez o deck ser banido. Ok. Então, até agora, nada de novo sobre o Sol. Nós consideramos outras cartas também, e esse parágrafo está muito curto pro meu gosto, Wizard. Cruise e Fable foram discutidos. Nossa equipe decidiu que, enquanto o formato precisa mudar, a gente espera que uma nova abordagem... Olha aqui com calma. Tá, eles estão basicamente falando assim. Eu vou trocar por miúdos, tá? Não vai ser uma aspa direta. Aqui vai ser eu falando e não coisa da Wizard. Eles estão falando assim. A gente quer fazer mudanças aos poucos. A gente acha que tem que mudar, mas a gente quer fazer mudanças aos poucos. É basicamente isso que eles estão querendo dizer. Que é basicamente... Eu acho que eu tuitei um rolê desse. Tipo, eles não vão fazer mudanças drásticas. Eu não vi eles fazendo essas mudanças drásticas. E eles não vão fazer. Tipo, eles querem fazer mudanças de 6 meses. Pô, Rudá, mas os regionais, Fênix e tal... Eles estão afim desse ambiente. Tipo, o que eles falam aqui é assim... Eles não querem fazer isso de uma forma muito profunda, por assim dizer, né? Eles falam, né? Possibly going to... Without possibly going too far. Sem possivelmente ir muito longe. Que é um sentimento que eles têm para mais formatos. Então eles estão fazendo, assim, as mudanças óbvias. A Wizards está... E vocês, pra quem me acompanha sabe que eu amo uma analogia futebolística. Tá jogando simples. Tá? Recebeu, voltou. Recebeu, voltou. Não quis inventar. Não quis virar o jogo. Não quis passar o pé em cima da bola. Recebeu, voltou, tá ligado? 2 toques. A Wizards tá basicamente falando, e eles, pelo que eles falaram, eles vão querer fazer isso em outros formatos, fazer 2 toques, tá? Porque assim, eles não querem, eles sabem que tem que mudar mais coisa no formato, e pelo jeito eles vão adiantar isso em outros formatos também, mas eles não querem ir tão longe assim. Então tá assim, recebeu, passou, recebeu, passou. Eles não querem ir tão longe. Não, eu concordo que assim, tipo, o Fênix pra mim faz hora essa no formato há muito tempo. Porém, eu entendo, tentando ser um cara legal, que mudanças drásticas são ruins pra confiança dos jogadores. Então, vamos banir 5 decks. Poderiam ter vários jogadores que iam falar assim, eu não tenho mais deck, foda-se essa merda. Apesar de que eu acho que no Pioneer você pode pegar mais no pé porque tem uma temporada de regionais. Normalmente o cara que vai jogar regional, ele é mais tryhard no sentido de que assim, ele não vai... não vou jogar mais o formato. Tem muita coisa em jogo. Mas eu entendo que os jogadores podem ficar chateados. Concorda com Bana Fable? Não, discordo completamente. Completamente. Eu não... Pra mim, Fable só é uma carta passível de ban se o formato ficar assim. Decks vermelhos, todos com Fable... decks não vermelhos sem Fable, decks vermelhos dominam o formato. Esse é o único mundo que eu aceito ban de Fable. Que é a mesma coisa que eu falo de Anel, tá? Mas eu vou falar mais disso no Modern. Mas pra mim a discussão do Fable... mas a carta é muito boa. Sim, chama carta boa. Você pode começar a jogar com cartas boas. É uma opção pra todo mundo. Tá? Então é isso, assim...
Eu sinceramente espero um ambiente de Fênix, Monogreen, eu já falei isso, Sacrifice, Lotus é uma boa escolha nesse tipo de ambiente, o W Control. É que assim, Ferfaf, eu entendo esse argumento do. Pô, mas eles podem banir daqui 6 meses, no caso aqui 4 meses. 4 meses é muito tempo. Então a gente pode falar de banlist. A gente pode falar pra um jogador, ó, pode montar seu Fênix. Mas assim, você sabe que você tá na watchlist. Mas não é necessariamente horrível. 4 meses é um tempo, assim, não é... Eu não acho que, tipo, não tem que banir nada porque senão o jogador chora. Mas eu entendo, tipo, não vamos banir tudo agora porque a gente quer que o jogador aos poucos vai fazendo coisas. Pô, Bolt e Fable são exemplos muito diferentes. Fable no Pioneer hoje em dia seria muito comparado ao que acontece com a Anel. Tipo, a gente pode discutir ban dessas cartas. São cartas de card advantage, né? A gente pode discutir ban delas quando o formato é sobre elas, que foi o que aconteceu com o Fable no T2. Ela tornava uma estratégia dominante. Mas mesmo assim, digamos que vai ter veículos, vai ter Fênix, hack dos mid-range, hack do Sacrifice. Esses 4 decks ficam muito importantes. Aí você coloca 4 Fable em todos eles. É que o Fênix não é necessariamente um deck de Fable, né? Mas beleza. Digamos que tá usando side. Vira regra. Né? Hoje em dia tem discussão, mas vira regra. E aí, tipo, é isso. E nenhum outro deck mais lento consegue jogar sem Fable. A gente começa a ter um problema. Mas se não acontecer isso, então, tipo, terem outros decks também, esses decks de Fable não forem tão dominantes. Eu acho que Fênix usando Fable pode ser um momento de sinal amarelo se isso virar uma norma, porque o Fênix tem muitas opções. O Fênix gosta de usar de plano B Piromante, gosta de usar Drake, gosta de usar Saheeli. São opções e eles variam muito. Um mundo em que Fable domina essas opções, a gente pode falar que tem um problema. Mas se não... Porque assim, convenhamos, por exemplo, o Sacrifice e o Mid. Eles usam Fable. Eles não têm tantas opções boas de card advantage assim. Fable realmente é bom. Então tá mais sobre ter outras opções do que isso. Ela realmente completa muito bem. Coisa no Gelo pode voltar? Coisa no Gelo é um candidato contra Monogreen. Eu gosto mais de Coisa no Gelo no side do que de main. Ao menos, sei lá, Mono Art também fica pop e tal, etc. Mas é que Ledger é muito bom. Ledger é realmente muito bom. É uma baita de uma carta. Mas, tipo, contra agro é bom, contra Monogreen é muito bom. Mas, por exemplo, tanto Ledger quanto Coisa no Gelo não são tão bons contra Sacrifice. Apesar de Sacrifice ser uma match boa. Porque você faz os pardais e ignora os gatos completamente. Mas assim, o primeiro momento é os decks que eu citei várias vezes aqui do que pode ser bom. Bom, falar do Modern. Nadu tá banido e Griff tá banido. Cara, Nadu banido é o óbvio do óbvio. Nadu vai pra prateleira de decks absurdamente fortes que existiram no Magic. A única diferença dele, que eu acho que deixou muita gente confusa, é porque ele é um dos decks desses muito fortes, mais difíceis de jogar. Então eu vi muita gente que, tipo, claramente não sabia jogar com o deck. E achando que ia jogar com um Rogak da vida, e não. Nadu é muito difícil de jogar bem, mas é um deck, assim, na mão de bons jogadores faz miséria. Então, que bom que baniram isso. Qualquer outra coisa, e eu cansei de falar isso em live, qualquer outro ban de Nadu... vamos banir Shuko, foda-se, comba com criatura. Bane a criatura, comba com Shuko. Bane os dois. Ele acha um jeito de banir. Quer dizer, ele acha um jeito de combar. O deck é muito resiliente, muito. E pra mim é errado quem não jogou de Nadu. Apenas isso. Griff, definiram ali, né, como foi parecido com o ban de carne, né? Não é exatamente algo
que surpreenda, mas, pô, nesse momento, um pouco. Pra mim, Griff, o grande problema de Griff sempre foi que ele dava interação pra decks que não deviam interagir, pro Living End. E eu quero ver a justificativa deles. E ele faz o Mono Black perder uma força, apesar de que eu acho que o Mono Black continua a existir. Mas o Living End tomou distraído. Griff, pra mim, é um dos grandes... Acho que é a grande vítima dessa banlist, porque já começou uma temporada, né, de classificatórios Modern e pessoas tinham decks de Griff. Então é complicada essa parte. Menções honrosas, que eu não sei se eles vão falar, vamos ler já já. Anel estava sendo muito discutido, porque a presença dele tá ficando cada vez maior, e eu sempre falo que assim, Anel ser banido pelo preço não existe. Anel ser banido porque é chato jogar contra não existe. Anel ser banido porque todo deck começa a colocar Anel porque é um Time Walk com Ancestral Recall incolor, aí a gente tá falando sobre um problema, tá? A presença dele tem crescido no metagame e pra mim é uma carta que fica ficar de olho, assim, pra mim tem um sinal amarelo com o Anel também. Energy é um candidato a ser um dos melhores decks, se não o melhor deck do formato. Vamos ler a justificativa da Wizard. Como mencionado no começo desse artigo, a escolha de data da banlist não foi boa. A gente acredita que é importante os jogadores saberem o que esperar para cada formato. E as informações da semana do Pro Tour Amsterdã pareciam muito cedo para a gente tomar algumas ações. Então eles estão realmente assim, Modern foi a grande vítima dessa banlist. E aí cria uma situação, né, que é bizarra mesmo, eles até falam disso, que é onde, assim, metade dos jogadores não queria jogar Modern porque não queria jogar contra a Nadu, a outra metade montou Nadu pra jogar porque sabia que ia ter um mês pra jogar com o deck nos classificatórios, então cria uma experiência bem ruim. Isso daí eu concordo. Quando é muito óbvio que tem um deck que não devia estar lá, cria essa situação. As pessoas meio que não querem mais jogar. O Pioneer passou por isso também. As pessoas não querem mais jogar porque... Tipo, eu gosto de jogar com outra coisa e tal. Eu sempre falo assim, você devia estar jogando de Nadu e tal, mas eu entendo alguém falar, não queria jogar disso. Do mesmo jeito que tinha as pessoas que obviamente queriam ganhar e iam estar de Nadu. Com as mudanças, em como a gente vai marcar as datas da banlist, a gente devia ter marcado o final de julho, que é quando começava a temporada de Qualifiers Modern. A gente não pode voltar no tempo para mudar isso, mas a gente pode aprender alguma coisa do passado para abordar no futuro, e é o que a gente vai fazer. Michael Majors, né, o lead designer do Horizons 3, Michael Majors tem um dos melhores artigos do Magic, que é o Tracking. E ele fala que exatamente sobre o ban de Nadu. Caralho, eles fizeram um artigo só sobre o ban de Nadu. Rapaz! E é aqueles que dá bug quando você abre. Porque dá localização geográfica e tal. Então não vamos ler aqui. Dá pra abrir a parte, mas eu não tô afim. Mas assim, né, convenhamos, Nadu a consistência do Nadu é bizarra, é muito difícil interagir com o Nadu, normalmente colocar ele contra a parede é a melhor maneira, e nem todo deck consegue fazer isso. Então, banir Nadu era a decisão correta. De algum tempo, né, então o Griff tem aparecido bastante nos eventos competitivos, e a gente tem de 2 a 3 cartas de uma mana que podem voltar ele. Tem que muligar, já é difícil, e ainda é mais complicado com o Griff. Griff é uma carta que, por sinal, ele levantou muito aquela discussão de muligar contra decks de capturar pensamento, né? Tipo, às vezes você não muliga porque você sabe que a sua mão vai ser quebrada pelo capturar pensamento. Griff é meio isso, assim, contra decks de Griff você não muliga. Porque existe o risco de você tomar um Griff e ele quebrar a sua mão completamente. Muliguei a 5,
Essa mão tá mais Goldfish, né? Então, tipo, ela tá mais retinha no jogo dela. Mas beleza, vamos lá. Daí Griff quebra completamente sua mão, seu jogo acaba ali. Realmente é uma experiência que acontece. E mesmo fora do Mulligan, né? Você ter que responder um bicho 3-2 Menace muito cedo, às vezes, é complicado. Realmente acontece, né? Ele consegue tirar as respostas e alinhar o jogo dele. Eu imagino que no Legacy a justificativa vai ser muito parecida. Enquanto o Griff não tá vendo tanto jogo no passado, né, eles citam aqui decks onde ele tá aparecendo, né? Mono Black, Necrodominance, Esper Gorion, Living End, Rakdos Mid e outros decks. Pensando em fazer um formato mais divertido, a gente baniu o Griff. É interessante, tá lembrando muito ban de carne, assim, tá ligado? Eles não têm necessariamente materialidade de resultado pra falar de ban, mas eles estão justificando com tudo que aconteceu no passado. Né? Então, pô, Griff foi muito forte no Scan e Gorius é um deck bom também, né? Living End e tal. Rakdos Scan nem existe tanto assim, mas talvez fique bom agora, com o ban de Nadu. Pra eles justificarem, não, Griff tem que ir embora. E a gente considerou claramente outras cartas falando de Anel. Mas assim, só fechando sobre o ban de Griff. Realmente, assim, ou eles esperam um ambiente diferente pro Modern, e esse que é o ponto deles, tipo, a gente quer que o ambiente seja mais divertido, ponto. Vamos banir uma carta que é contra a diversão, Griff. Porque tudo que foi meio assim, no passado ele foi muito bom, agora, dane-se. Baniu porque o Juninho acha chato. É uma justificativa muito boa. Enquanto presente em vários decks, não tem um deck de anel que tá coisando... coisando foi foda. É quando o cérebro dá aquela travada. Não tá aterrorizando o formato. Nossa, costa. Sendo uma combinação única de proteção e card vantage, é uma carta muito forte pra ajudar outras... pra ajudar alguma estratégia e tal, etc, etc. Então a gente decidiu não agir contra anel. Esse ponto é muito importante. Não tem um deck de anel. Mas ele começa a pegar vários lugares, que pra mim é a parte preocupante. Os possíveis problemas dele pro Modern não são claros que nem Nadu e Griff. E a gente vai continuar observando o quão saudável tá o formato. Como eu falei, o problema com o anel... é que uma hora todo mundo pode só querer usar ele. Sabe? É time walk, porque eu faço ele, meu oponente não bate em mim. E card vantage. Daí com algumas cartas fica muito melhor. Acho que o Griff veio de ban, porque com a retirada do anel ele pode voltar a ser fortíssimo. Concordo. Mas a justificativa de tentar deixar um formato mais divertido pode ser real também. Eu já vi essa justificativa outras vezes. Que tem cartas que são no fan. Né? E ele pune Mulligan de uma maneira muito bizarra. Eles falando, né, daqui numa parte positiva, né, além dos números do Nadu, várias estratégias novas de Modern Horizons 3 ficaram muito populares, como Energy, Eldrazi, Necrodominance, Psycho Frog, inclusive fez o Zet Murktide virar um Dimir, né, e eles querem ver como é que vai ser esse formato sem Nadu. Exato, pô, essa justificativa é maravilhosa. Anel é o que o Bunkbuster foi pro T2, exatamente. Exatamente. Quando todo mundo começar a usar, tem que banir. É basicamente isso, tá? Quando eu falei de Fable, essa... Nossa, que analogia maravilhosa. Beijo pra você, por favor. Mas pega muito isso, assim. Então, sobre Modern. Enquanto eu acho que do Pioneer a escolha é um pouco mais óbvia, no Modern a gente teve um problema que Nadu foi descoberto rápido. Era muito óbvio que ele era um deck muito bom. E isso, obviamente, pode ter quebrado outras estratégias. Então, por exemplo, talvez Rakdos Scan volte, apesar de que não vai ter o Scan. Energy é um deck que fica muito feliz com tudo isso.
Tudo bem que a Energy tinha maneiras de ganhar de Nadu, mas sem Nadu a vida dele fica muito mais interessante. Seja se você quer jogar de Mardu, seja se você quer jogar de Boros. Necro. Eu acho que consegue jogar ainda assim. Eu lembro de ver listas sem grife. Obviamente o deck sofre, porque era um deck que gostava muito de fazer free spell pra depois fazer necro e desenrolar o game muito bem. Mas a coisa vai de qualquer maneira. Eldrazi continua bom. Jeskai Control pode ficar muito bom. Porque ele continua com o Anel, não vai ter Nadu, que era um deck que pressionava ele legal. Não que a match fosse mega difícil, mas tem uma pressão de você estar tomando um removal check toda hora. Não vai tomar grife, o que é sempre bom pra esse tipo de deck. Acho que o ambiente do Modern, ele abre. Ele é um ambiente que realmente abre muito. Tipo, com o Bud Nadu a gente pode falar de Yagmoth de novo. Tem um outro combo, um outro bichinho lá também de Omega 3 que é bom também, né? Que lembra o Yagmoth, que eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas assim, é um ambiente que abre, porque o ambiente meio que resolveu rápido demais. Não é igual do Pioneer, que a gente viu as alternativas, o ambiente foi fechando. E aí agora abre de novo e a gente fala, beleza, tais decks liberaram, etc. Então assim, o do Modern pode abrir para desenvolvimento. Para quem gosta de testar coisas diferentes, abre bastante. Eu não sei se o Storm fica bom. O problema do Storm era hate. Mas, obviamente, qualquer deck que sofria tomando descarte gosta de Griff não estar mais válido. Então, pra quem for jogar essa season de classificatórios, é uma hora boa pra você abraçar um deck, apesar de que eu acho que o ambiente vai agora se desenvolver legal. Com o MH3, inclusive, a gente pode ter até cartas sendo mais exploradas. No Legacy, Griff foi banido. Griff tem que ser banido no Legacy desde, sei lá, de fevereiro ou março. É aquele problema velho do Legacy de que não tem o tanto de bans que merecia, né? Hagavan ficou muito mais tempo também. E Scaminator pode às vezes voltar pro machão mais combo e não ter a interação tão boa de Griff. Mas vamos ver como é que eles falam aqui. Aí Legacy pode ter muito poder. Formato ver jogo com as cartas mais poderosas. Mas você precisa estar apto a fazê-las. Como no Modern, Griff não deixa isso. Exato, Griff quebra a mão legal. Enquanto que os jogadores do Modern têm Malakir Rebirth e Ephemerate para tirar vantagem do Griff, no Legacy você tem Reanimate e Animate Dead, especialmente Reanimate. Como esses elementos, e tudo isso com Daisy Force of Will. Várias variantes de Reanimator foram viáveis, mas com certeza, né, a UB foi a que ficou mais popular por conta de todo o kit que ela tem. E com o Dimir aqui, as justificativas que eles estão dando pro Band Griff no que tá indo até agora, o máximo que ela tá criando é por que não antes? Mas tudo bem. É que eles estão falando, pô, é muito bom, assim como o que a gente falou do Modern, ele cria uma situação muito ruim, né, que o oponente quebra a sua mão, ainda mais se estiver ligado, etc. Reanimar meio que determinou porque aonde Griff ia jogar no formato, porque Reanimate e Animate Dead são as maneiras de você criar scan mais fácil, etc. E, novamente, como no Modern, que a gente pensou em outras cartas, a gente viu, né, que tem um deck Eldrazi novo, realmente tem, com cartas de Modern Horizons 3, que inclusive foi um deck para parar o B, e a gente falou muito sobre Psycho Frog. Psycho Frog é muito bom no Legacy. E pensando que Griff e Reanimator
Tá, eles meio que tentam falar que assim, eles esperam que o ambiente desenvolva. Apesar de que Psycho Frog não aparece só no Scaminator, mas aparece também em builds de Delver. Pra mim, Psycho Frog pode virar uma das principais cartas do formato. Inclusive, ele fez Orc sair de várias listas por conta disso. Porque ele vira um plano B muito sólido pro Scaminator. E aparentemente ele tem tudo pra ser uma baita de uma staple do Legacy, já que eles não vão querer banir agora. A pergunta deles é se como é que vai ficar a presença dele de metagame. Então eles não quiseram banir uma carta de MH3. Tipo, eu acho que é isso que dá pra gente ler nas entrelinhas aqui, né? Tipo, Psycho Frog é forte? É. Aparece bastante? Sim. Não queremos banir uma carta de MH3. Acho que é isso que deu pra gente meio que ler, assim. Nadu precisava de ban de qualquer jeito, mas Psycho Frog não tá tão gritante. Assim como a Nel não tá tão gritante como eles gostam de dizer, né? Eles querem pegar muito no pé quando tem um deck disso. Então, veremos como o ambiente vai se desenvolver. Lembrando, Nadu é bom no Legacy, tá? Cephalid é um deck que gosta muito do Band Griff. Fica essa dica. E aqui as justificativas do Vintage, desde que... Né, falando aqui sobre o desenvolvimento do formato. Eu confesso que eu não manjo muito de Vintage. Eles falam aqui como a saga de Urza é muito quebrado no formato que tem Power 9, né, porque você consegue pegar Black Lotus, tal, etc, ainda fazer token, faz um plano B muito bom também. E Vexing Bubble foi feito para parar Free Spells no Modern, mas também alcançou o do Vintage. Então aqui uma por cima dos formatos online. Cara, tentando tirar informações mais... além das óbvias, né? O que eles tentam deixar claro pra gente é basicamente um pedido de desculpa das últimas banlists, falando que as datas foram muito ruins. E eles tentam deixar claro que, assim, eles... E é uma coisa que eles estão fazendo faz 2 anos já. É muito assim, a gente quer dar confiança pros jogadores. A gente passou por um período, acho que desde 2020 pra cá, 2019 pra cá, teve muito ban. Muito ban, em muitos formatos. Não tô falando só de um, de outro. Teve muito ban. Então, essa banlist atual tenta pegar muito no pé de a gente quer passar confiança. Eles falam disso no T2, eles falam disso no Modern, eles falam disso no Pioneer. É muito assim, a gente quer passar confiança, a gente quer passar confiança, a gente quer passar confiança. Eles entendem que o jogador tem que estar confiante no que está acontecendo nos formatos para o jogador comprar. O que é muito interessante, porque assim, em números brutos, a gente sabe que Magic tem dado cada vez mais lucro. Mas talvez tenha uma vozinha lá de bom senso falando assim, gente, se a gente falar de ban toda hora, uma hora as pessoas não querem mais comprar. Por mais que as pessoas comprem cartas para torneios, e isso quer dizer mercado secundário, que não necessariamente reflete em box vendidas, é importante passar confiança. Então, essa banlist fala muito sobre isso. Acho que a palavra-chave aqui é confiança. Eles citam isso no T2. Eles citam isso no Pioneer, quando eles falam, olha, a gente sabe que tem mais coisa problemática, mas a gente não quer banir tudo num golpe só. A gente mudou data de banlist, né? Basicamente, o começo do anúncio vai falando sobre mudança de data de banlist. No Modern, tem um pouco disso também. Então, é o grande tema dessa banlist. Acho que a gente pode mais entender. Tem, né, cartas banidas, etc, etc, etc. Mas entender esses detalhes me parece ser muito importante também. O que é bom, eu não vou negar, como jogador. É bom que eles estão preocupados com a confiança dos jogadores. E é isso. Para você que vai jogar Modern, é esse ambiente que a gente vai ter. Então tem Noctumbra daqui a um mês, mas normalmente na edições T2 não revolucionam tanto o Modern. Para você que vai jogar Pioneer, você tem um regional daqui a um mês.
Noctumbra pode ter um impacto, sim. A gente, inclusive, vai ver se Bloom Burrow tem algum impacto, né? Agora que tá tirando 2 decks importantes, que realmente restringiam um pouco de construção de decks. Mas é isso. E o Legacy respira um pouco, apesar de que eu acho que Psycho Frog tinha que ser banido também. Mas é isso, foi um vídeo longo. Falarei mais sobre os formatos passando o tempo. E é isso. Obrigado a você que viu o vídeo. Espero que tenha colocado notificações para seguir e tal, etc. Lembrando, o link desse anúncio está na descrição. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.